essa live. Livre-se da dor nas costas, corrija a postura. Como que é que você está se sentindo aí? Hoje eu vou falar, então, sobre os problemas posturais e como a gente faz para corrigir a nossa postura. E no final da live vou mostrar alguns movimentos especiais, o que você pode fazer, então, para corrigir a sua postura, para melhorar a sua postura. Eu sou Rosi Miranda, há mais de 30 anos ajudo as pessoas, as mulheres, a aliviar as suas dores nas costas. E estou aqui fazendo essa live para ajudar você daí onde você está. Seja bem-vinda. Então, você acha que pedir para uma pessoa, principalmente para os adolescentes, as crianças, falar, ergue os ombros, arrume a sua postura, né? Senta direito, olha como que você tá, todo torto, né? Toda torta. Enfim, você acha que isso ajuda? Você acha que essa criança, esse adolescente ou essa adulta vai conseguir corrigir a postura? Sim? Pois eu digo que não adianta isso. Né? Por quê? Porque a gente vai construindo a nossa postura, desde a nossa vida fetal, nós vamos construindo. O bebê no útero, no quarto mês, ele já desenvolve as sensações, então ele já percebe o claro e o escuro, a diferença da iluminação, ele já escuta, ele já sente o paladar, ele já até soluça. Então, hoje, nos exames de ultrassom, né, a gente vê esses bebês reagindo aos sons. Se a mãe se alimenta de uma coisa azeda, ele já faz careta no quarto mês, né? Então, esse bebê ele já tem sensações no quarto mês de gestação. E percebeu-se então com os ultrassons, o exame de ultrassom, que esse bebê também reage aos sons. Se é um som muito agressivo, uma discussão, um som estridente, esse bebê se encolhe. Se é um som, uma música clássica, uma voz da mãe calma, esse bebê ele se acalma. Então a gente vai construindo a nossa postura desde a nossa vida dentro do útero da mamãe. Então, se tem um ambiente calmo, tranquilo, esse bebê vai se constituindo assim, com uma sensação de calma, né? Sem estresse. E aí ele nasce e tem todo o entorno que ele vivencia, fora o psicoemocional, tem os traumas físicos, às vezes de falta de cuidado, ele cai, às vezes ele se machuca, às vezes ele leva uma surra, duas, e tudo isso vai fazendo ele ter uma postura. Então, se ele é bem amado, ele está tranquilo, né? Ele se sente bem no mundo. Então, ele está bem, a sua postura vai transmitir isso. Então, se uma criança ela se encolhe assim, né? Se encolhe assim, se fecha, tem alguma coisa aí que está incomodando essa criança. Ou é uma tristeza grande, ele não está se sentindo protegido, ele está passando por uma dificuldade, ou, né, essa criança também ela é supervalorizada, então ela vai adquirir uma postura, né, de altivez, de se sentir bem, de ter segurança para correr, né? Às vezes ele cai, se machuca, levanta, e a mãe às vezes super protetora, não deixa essa criança fazer nada. Então, tanto a falta de proteção quanto o excesso de proteção causa alguma sensação nessa criança que fisicamente, corporalmente, ela vai desenvolvendo posturas que nos diz como ela está se sentindo, né? Então a criança às vezes ela não se sente
protegida, ela não se sente amada, ela é agredida, então às vezes ela se encolhe, se esconde e às vezes ela se levanta, ergue o peito, os ombros e vai para frente enfrentando tudo. E assim ele vai crescendo até a vida adulta. Então a nossa postura conta toda a nossa história. E todas essas lembranças, o que a gente vive desde da gestação até os dias de hoje, a gente vai tendo essa memória no corpo sensorial, principalmente na infância. Enquanto o nosso cérebro ainda não tem o centro da memória, né, o hipocampo desenvolvido, então nós temos essa memória das sensações no corpo, essa memória celular. E aí, como que você está se sentindo agora? Você está sentada, está deitada, você está em pé, caminhando, às vezes ouvindo essa live depois, mais tarde. Então, perceba como que você está agora. Se você está sentada, como você está sentada? Se você está toda torta, se você está olhando o celular assim, com a cabeça baixa, como que é? Se você está sentada nas nádegas ou na sua coluna, quando o bumbum escorrega, né, lá para frente, como é que você está sentada agora? E como você está em pé? Né? É importante você perceber como você se sente, porque a postura que a gente tem, então, é devido aos nossos processos emocionais e tudo que a gente vivenciou. Então, não adianta corrigir, ergue os ombros, estufa o peito, né? Ou fica reto, não fica torto. Por quê? Porque o corpo vai se organizando de uma forma que ele vai se defendendo da dor. Então, às vezes ele tem um entorse no pé lá na infância e o corpo, para não ficar torto, né, para não ficar com dor, ele vai se compensando para fugir da dor. E o que o corpo precisa é uma horizontalização do olhar. Então, se ele tem uma escoliose, né, que é uma curvatura lateral da coluna, então ele vai retificar aqui a cervical para horizontalizar o olhar. Então, e às vezes, quando é muito grave, os ossos da cabeça eles se desequilibram para organizar esse olhar na horizontal. Então, o nosso corpo, ele se sente reto. Então, o paciente chega e fica em pé na minha frente e eu pergunto, como que você está sentindo, né? Como sente os pés, o toque dos pés no chão, como você sente? E aí ele descreve as sensações, como ele sente, né? Um lado às vezes mais pesado, os pés tocando suave ou com muita pressão. Bom, ele descreve. E aí eu vou tocar o corpo e eu falo, eu vou alinhar o seu corpo. E aí eu peço também para ele alinhar os pés. Então, vou mostrar para você a posição dos pés. Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera. Vamos ver se vê aqui. Então, os pés, ó, não é assim, não é assim, né? Os pés são paralelos nessa abertura da bacia. Então, os pés apontando para frente. Não é aberto nem fechado a ponta. Então, às vezes aí eu alinho os pés da pessoa. E a pessoa sente, não, eu estou sentindo os pés assim, como se estivesse assim, mas os pés estão retos. Por que isso? Porque o corpo já compensou, né? O corpo foi compensando para se sentir bem, para fugir da dor. O corpo não tolera dor, então ele vai compensando para não sentir dor. E nós vamos criando uma imagem corporal de que aquilo que está torto, assim, é reto. Se os pés estão assim, né, tá normal. Se estão abertos, tá normal. A hora que alinha os pés, põe paralelos os pés, as pontinhas dos dedos para frente, a pessoa sente como se estivesse assim, né? Como papagaio. Mas, por quê? Porque ele foi memorizando
então essa imagem do corpo como reto. E aí, quando a gente alinha o corpo, a pessoa se sente torta. Então, por isso, não adianta falar para a pessoa: corrija sua postura, erga os ombros, ó sua cabeça, endireita. Não adianta, porque ela sente o corpo como reto. Então, o que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar nos movimentos especiais para você sentir o corpo. Então, antes de fazer o movimento, você percebe o corpo e depois você faz os movimentos e você compara. Então, o seu corpo vai assimilando aos poucos o que é reto. Então, ele tem um tempo de se reorganizar e se sentir reto. Então, como que você está se sentindo agora, nesse momento? Provavelmente, às vezes você está torta e está se sentindo reto, né? Então, sinta o toque dos pés no chão, se eles estão paralelos, em pé, né? E como que é que está essa curvatura da sua coluna. A gente vai ver que a coluna, ela tem uma curvatura natural. Então, vamos ver aqui no quadro. Ela tem uma cifose, né, no pescoço, uma cifose, que é um pouquinho de curva aqui no pescoço, uma lordose cervical, então a pessoa tem, e uma cifose dorsal, aqui no meio das costas. Então, se essa pessoa é corcunda, né, que fala aquelas costas muito arcadas, assim, então ela tem uma hipercifose grandão. E se ela tem uma cintura muito arcada, né, que é aquele bumbum muito arrebitado, então ela tem uma hiperlordose lombar, aqui na lombar, vou pôr em vermelho. Então aqui na lombar ela tem uma hiperlordose, vai para frente, né? E uma hipercifose na dorsal, onde tem as costelas. E no pescoço, às vezes a pessoa tem a cabeça muito para frente, né? Que é uma cabeça anteriorizada, ou uma hipercifose, ou uma retificação. Então, uma curvatura reta. Ela tem um reto a coluna, então ela não tem essas curvaturas, ela tem uma retificação da coluna, e isso vai causar muita dor se a pessoa não tem as curvas da coluna, ela está retificada. Isso causa muita dor também. Então, tanto o aumento dessas curvas quanto a diminuição, né, a retificação dessas curvas vai causar dor. A gente lembrando que entre cada vértebra tem um disco que é tipo uma almofadinha, um disco intervertebral que vai impedir aí os traumas. Então é como é uma proteção entre uma vértebra e outra, né? E aqui a coluna retinha, né? Então a gente tem um desvio lateral, é a escoliose. Essa escoliose pode ser em C ou em S. Em S ela vai assim, né? Desde a cervical em S. E aqui o osso sacro. Aqui a cabeça da pessoa, tá? Bom. Isso, é em S a curva dela. Então ela tem a cabeça, né? Aqui é retinha a coluna, ó. Se ela tem um desvio para lateral, uma escoliose, tá? Então ela pode ser em C ou em S, essa escoliose. E essa escoliose pode ser que a gente chama de idiopática, ela não tem uma causa, principalmente nas crianças, na pré-adolescência, no adolescente, né? Ele pode ter uma escoliose sem causa. E pode ele nascer
a pessoa nascer com uma escoliose, que são mais graves, né? Essas escolioses acima de 25 graus, às vezes precisa até cirurgia para corrigir essa escoliose, né? Então, essas são as posturas, né, que a gente tem, que é os problemas posturais. Então, a escoliose, que é um desvio lateral da coluna, a hipercifose, que é o corcunda, né, a hiperlordose cervical ou a retificação, e a hiperlordose lombar, que é um bem fundo a coluna e o bumbum bem arrebitado. Então, isso causa um desequilíbrio das forças musculares, né? Que nós temos três tendências, o nosso músculo tem três tendências, que é a rotação interna, né? A contração do diafragma, né? Nós temos essas tendências. E a gente tem que trabalhar para corrigir a postura contra essas tendências. Então, fazer uma rotação externa, a abertura e soltar o diafragma e soltar na lordose, soltar na coluna, alongar aí a coluna vertebral. Então, onde tem as lordoses, a gente cresce a coluna. Então, a gente cresce lá embaixo no osso sacro, cresce no pescoço, né? Então, não é corrigir a hipercifose, o corcunda. Não adianta trabalhar ali na hipercifose, tem que corrigir a hiperlordose, né? E a gente vai fazer movimentos que vai auxiliar você a conscientizar. Então, o corpo vai tomar consciência que aquilo que ele achava que era reto está torto, não está reto. Então, você tem que fazer os movimentos, tem que sentir primeiro o corpo, fazer os movimentos e depois fazer uma comparação entre antes, como que você estava sentindo antes, e como que você sente depois. Então, o seu corpo, ele vai tomando consciência. Ele vai se reorganizando e se sentindo reto como é reto. Então, ele percebe que assim tá torto. E aí ele mesmo vai vir um chamado do corpo para se endireitar. Não adianta o chamado ser externo. Então, o corpo tem que ter uma consciência que ele está torto, que ele não está reto. Então, por isso é importante esses movimentos especiais que você vai sentir o seu corpo, né? Antes dos movimentos e depois, e comparar. Então, é importante fechar os olhos para sentir o corpo, né? Trazer o pensamento. Isso é um estado meditativo, de trazer a atenção para este momento, estar presente agora neste momento, né? Então, como que é que você está se sentindo agora? Me conte aí. Você se sente torta, sente reto, como que é? O que o seu corpo está contando de você hoje? Você teve um dia agitado, teve um dia triste, teve um dia estressante, com medo, como que é? E o que seu corpo está ali dizendo agora? Então, fecha os olhos e sinta aí um pouquinho como que é que você está sentindo agora, nesse momento, né? Então, sinta a sua respiração. Então, nós temos um músculo respiratório, que é o diafragma, que parece um guarda-chuva, que separa o nosso tórax do abdômen. Então, separa os órgãos, né, os pulmões, o coração, do abdômen, do intestino, estômago. Ele está apoiado no estômago, o diafragma. Então, muita contração do diafragma causa azia, causa essa dor, mal-estar no estômago. Então, você melhorando a respiração, soltando o diafragma, vai melhorar a sua coluna, aí diminuir essa lordose lombar, essa hiperlordose,
e vai melhorar as funções dos seus órgãos aí do abdômen. Então, a soltura do diafragma, o trabalho respiratório é importante. Então, por isso que a gente trabalha, eu trabalho sempre no soltar o som de ar. Inspira e solta, abre a boca, solta esse músculo, solta dentro da garganta, porque a gente tem uma face aqui, ó, cérvico-esofagiana, então é dentro, por dentro, vai descendo lá, envolvendo até o estômago, né? E essa face, então, quando a gente solta o diafragma, solta o abdômen, solta o pescoço. Então, a gente tem que trabalhar o todo, não adianta trabalhar as partes do corpo, tem que trabalhar o todo. Não adianta trabalhar só o pescoço, tô com dor no pescoço, então faço só exercício. Não, por quê? Porque os nossos músculos são como teia de aranha. Se a gente puxa um músculo, repercute no outro, puxa o músculo, repercute o outro, né? Então, um desequilíbrio do músculo chamado grande dorsal, que nasce na bacia e vai inserir aqui no braço, né? O grande dorsal. E aí, se há um desequilíbrio na bacia, por exemplo, você teve um entorse e ficou, ou teve uma fratura e ficou um pouquinho de diferença aí entre um membro e outro, né? Então, tem uma bacia mais elevada, isso vai repercutir no ombro. Então, contração desse músculo, às vezes lá mais tarde tem a bursite, né? Um problema de ombro, aí é uma contração, uma retração desses músculos lá das costas, do grande dorsal, que vem da bacia até o braço. Então, nossos músculos, eles são como uma teia de aranha, puxa um, repercute no outro. Então, a gente trabalha globalmente, tá? Então, como você se sente aí? Está pronta para fazer um movimento? Você está aí na sua casa? Como é que você está? Então, vamos começar com um trabalho respiratório. Você vai sentir a respiração e soltar no som de ar, soltando dentro. Solta. Solta. Então, sinta aí como que é soltar esse ar. Se está preso aqui nessa região, nessa articulação temporomandibular, se você está mordendo os dentes, solta. Se a língua está solta dentro da boca, ou se está lá para dentro, né? Solta essa língua. Vamos pôr essa língua um pouco para fora. Soltar essa face lá da garganta para soltar dentro na coluna, melhora a coluna. E solta o queixo um pouquinho e solta o som de aí no seu corpo, como é que você está se sentindo. Então, quero fazer um trabalho no chão, né? De você deitar no chão. Se não é possível agora, você faz depois, né? Então, vamos sentir primeiro como que está em pé, a sua postura, tá? Como que tá o toque dos pés no chão. Se tem mais peso no um, se a sua bacia está mais baixa uma da outra, olha os seus ombros se estão mais baixos, olha a sua cabeça, sinta se uma orelha está mais perto do ombro. E sinta aí, feche os seus olhos, sinta. Sinta o toque dos pés no chão, como que você está sentindo. Eles tocam por inteiro, bem plantado, ou toca mais no calcanhar, ponta dos pés. Como que você está sentindo? Sente aí. Então, sinta o eixo do seu corpo. Sinta aí o eixo do seu corpo. Então, você vai soltar os joelhos
você vai soltar os joelhos. Então, vou mostrar aqui para você como é. Então, o joelho não é para trás, lá, ó, tá? É solto para frente. E os pés são paralelos. Então, é levemente solto, ó. Não é para trás, é levemente solto. E aí, quando você faz essa posição dos pés paralelos, os joelhos levemente soltos, o seu corpo, ele vai pedir para você alinhar. É automático isso, é automático. O seu corpo vai querer se alinhar. Então, solta, olhe para os pés, deixa os pés bem apoiados, a pontinha dos dedos olhando para frente, solta os joelhos. E aí o bumbum, você vai joelho, estica e dobra. Estica e dobra. Sinta no seu corpo. E aí, fica aí um tempo e vou te ensinar, então, uma postura que você vai fazer na parede. Vou tirar isso aqui. Então, você vai ficar na parede. Deixa eu arrumar aqui. Então, você vai apoiar na parede. E vai soltar os seus joelhos, dobrando um pouco e vai grudar as costas na parede, toda a coluna. E aqui você vai puxar a barriga para dentro e as palmas das mãos na parede, assim. E os joelhos levemente dobrados e os pés para frente, na abertura da sua bacia. Então, eu vou abaixar um pouquinho a câmera para você ver os joelhos, como fica, ó. Então, você põe os pés paralelos, o bumbum na parede e escorrega, ó. E os joelhos um pouco abertos, palma da mão na parede, assim. E você vai ficar aí, conta 10, 20, 30, o quanto você conseguir aí. Fica um tempo aí na parede. Isso, o que vai acontecer? Vai melhorar os músculos do seu abdômen, né? E vai alongar a sua coluna aí. Então, isso aí vai ajudar o seu corpo sentir a sua coluna e esses músculos ir soltando e ao mesmo tempo os da frente vão se fortalecendo. Então, esse aí é o movimento que você faz aí ao levantar, antes de dormir, né? Um tempo aí que você faz 3 vezes. Esse fica, mantém a postura, conta 20, se você conseguir até 1 minuto, ótimo. Se não, você vai aumentando e vai fortalecendo aí o abdômen e suas coxas e alongando as costas. Então, esse é um movimento especial para você fazer. Agora, me conta aí como você está sentindo. E outro movimento que é importante, né? No chão, você vai deitar no chão e sentir todo o seu corpo. Deixa o corpo soltar o peso para o chão, né? E você vai deitar sobre um macarrão. Isso aqui, ó, é meu companheiro. Então, para quem tem dor nas costas, seu companheiro, macarrão de isopor, ou um bastão, um cabo de vassoura, as bolinhas de tênis. Isso aí a gente vai fazer vários movimentos utilizando isso aí. Por quê? Porque o objeto, ele traz o cérebro, o pensamento ali naquele objeto e dá consciência. Então, manda uma mensagem para o cérebro, ó, aqui, esse objeto está aqui. Então, o cérebro fica mais atento ali, né? E aí o corpo, ele vai soltando a musculatura quando você leva a atenção ali, o pensamento ali no objeto, tá? Então, não é fazer o movimento olhando para o celular, como eu vejo na academia, as pessoas, né, sem estar centrada no trabalho. Você tem que estar presente no que você está fazendo. Isso é um estado meditativo.
E esse estado meditativo vai melhorar a nossa saúde. O que é que nos estressa? Quando a gente está em vários lugares ao mesmo tempo, né? Isso é estressante. É estressante para o nosso corpo. Então, você vai deitar no chão sem o macarrão, deixa aí do lado. E depois você vai deitar, ó, o macarrão bem na coluna sua. Você vai deitar desde a cabeça até o osso sacro, bem pegando a coluna. Você vai deitar aqui. Ah, eu não tenho macarrão. Então, você pode pegar um cabo de vassoura e enrolar uma toalha de banho aí. Dá para fazer também com cano de PVC, dessa espessura mais ou menos, né? E você deita, o importante é deitar sobre a coluna. Aí vai soltar os ombros, soltar o peito. Você deixa os joelhos dobrados, né? O pé apoiado no chão. Vai soltar as virilhas, vai abrir na bacia, certo? E você vai sim só respirar. Então, vai soltar no diafragma, vai soltando tudo aí. E é esse o trabalho. O seu corpo vai perceber isso, soltar dentro. Isso aí um tempo, você só respira e você quer soltar. Traz o pensamento no toque da coluna no macarrão. E quando você solta o ar, então solta o peso, solta o ar, solta o peso. E depois de 3 minutos, 5, você tira o macarrão e compara as sensações. Você vai ver que o corpo desce para o chão, aplana no chão. E o seu corpo vai memorizando aos poucos essa correção postural. Então, onde que está muita curva acentuada, vai diminuir. Onde, né, precisa fortalecer, vai ser fortalecido. Esse é um trabalho, então, para a gente ir corrigindo a postura. Como eu já deixei aí para vocês, a massagem da bolinha nas costas, massagem da bolinha nos pés. Então, os pés, ele precisa estar plantado no chão, né? Na minha época, usava-se muito botinha, bota, que as crianças tudo tinha pé plano, não sei, né? E aí todas as crianças usavam bota de correção. Mas não é o pé, ele tem que ser plano mesmo, ele solta, não é um pé totalmente chato, né? Ele tem uma curva natural. Mas quando você usa palmilha, essas botas, vai desequilibrar esses ossinhos aí, né? Então, a massagem nos pés vai corrigir a sua postura, vai melhorar as funções dos órgãos internos. É isso aí. Me diga aí como que você está se sentindo, me deixa nos comentários. Eu vou deixar aí esse gravado, esse trabalho, depois do macarrão, aí na coluna vertebral, para você ver certinho como é, tá certo? Então, é isso. Você quer livrar-se das dores nas costas, você tem que corrigir a postura. Corrigindo a postura, a gente libera essas dores, fica sem dor, porque as curvaturas vão ficar no lugar certo, né? Os ombros vão ficar no lugar certo. Então, é isso, a correção postural leva ao alívio das dores. Então, me deixa aí nos comentários como é que você sente, as perguntas que você tem, como que é que eu posso ajudar você. E quarta-feira eu vou